E aí, Paps, Mames e Futuros, sejam bem-vindos a mais um Apoimecast, o seu podcast de adoção. Por aqui, histórias reais, direitos de crianças e adolescentes têm voz e vez. Hoje é um dia muito especial para nós, estamos aqui no nosso terceiro episódio. E se você já assistiu os 2 primeiros, percebeu que tem alguma coisa diferente aqui no nosso cenário. Esses painéis aqui, ó. Ficou muito legal, a gente gostou demais. O que estava nos incomodando antes era a parede ali no fundo, que estava um pouquinho, com uma luz um pouquinho forte, não estava muito legal. E aí, em parceria com a Talato, nós conseguimos esses painéis para abrilhantar e trazer ainda mais beleza para o nosso cenário. E falando em beleza, estamos aqui essa noite com o meu marido, Olá, Thiago, tudo bem? E também com uma família, um casal muito especial, com uma história linda, um casal lindo também, Fernanda e Maurício, família Fabris. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite. Boa noite. Para nós é um privilégio estar aqui com vocês. Enorme. O privilégio é nosso, gente. É um prazer ter vocês por perto, né? Agora a gente morando aqui em Jundiaí. Já acompanhava a Fer desde que ela começou, né? A fase que perdeu o Insta, acompanhei também, fiquei ali torcendo para recuperar. E desde então tenho aprendido muito com vocês, com a história, com a família de vocês. Sempre que fala em vinculação, me vem à mente as frases que a Fer fala sobre vinculação. Então é muito bom mesmo estar aqui com vocês, muito bom ver que os nossos filhos estão juntos, né? Ver ali um relacionamento também, uma amizade sendo criada. E é um prazer para nós. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso: relacionamento, vinculação e principalmente a diferença de como é para a mãe e para o pai na adoção. Eu queria que a gente começasse com vocês contando um pouquinho para o pessoal sobre a história de vocês. Como foi a adoção, como foi essa questão na vida de vocês? Nós somos pais de 6 filhos, 3 processos de adoção diferentes. Eu sempre quis adotar, desde a minha infância, pré-adolescência. O Maurício ainda não tinha esse sonho, mas também não era contra. É igual aqui. Então, lá no nosso namoro, antes mesmo da gente noivar, a gente já conversou sobre isso. E ele estava aberto à adoção, então é um sonho antigo. Mas a gente também queria gerar, também queria engravidar. Sonhava muito com a gravidez, inclusive, né? Tentamos 11 anos. Esse tempo tão grande foi muito mais pela expectativa das outras pessoas e não pela nossa. Eu me coloquei numa situação onde eu achava que se eu não engravidasse eu não seria mulher suficiente, eu não daria o neto que a minha mãe queria, sei lá, eu era a única nora que não ia dar o neto da minha sogra. Então eu me prendi nisso e foi muito doloroso, por isso que durou tanto tempo, mesmo a gente querendo adotar, porque isso é uma dúvida que o pessoal tem, né? Nossa, mas você queria adotar porque você ficou tentando há 11 anos. Não temos nenhum problema de saúde que justifique a infertilidade, mas não engravidamos, né, amor? E aí foi lá em 2019 que conhecemos os nossos 4 primeiros filhos, irmãos biológicos. Eles tinham 3, 6, 9 e 11 anos. Idade não é com ele, né? Foi por acidente, eu falo. Porque eu não tava realmente, nem sabia que existia, eu não tinha noção nenhuma do processo. Eu achava que ia demorar muito a adoção. Eu e o Maurício estávamos falando mais sobre o processo adotivo, mas ainda não tínhamos chegado a um acordo, porque eu estava vivendo o luto da infertilidade. E ele começou a ficar pronto primeiro que eu, inclusive, né, Lê? A partir da experiência que você teve no abrigo. A gente teve uma experiência num projeto, né, com um grupo de crianças. Eu cheguei em casa encantado, falei, Fernanda, compartilhei com ela, né, sobre o projeto, aquilo que a gente tinha feito, né, conheci várias crianças. Um garotinho de 5 anos foi que chamou. Acho que eu tenho até a foto dele guardada, um garotinho de 5 anos chamou muito minha atenção.
E aí ela começou a pesquisar sobre, né? Acho que ela falou, acho que agora, né? Porque eu queria acho que agora duas dá. coisas. Eu queria que fosse natural pra ele, eu não queria que forçá-lo a adotar. E eu ainda estava lidando com as dores da infertilidade. Então eu tinha muito medo de adotar e projetar toda essa dor no meu filho. Então eu queria me curar dessa marca primeiro. Mas aí como ele começou a falar, eu comecei a despertar um pouco mais. Aí nós começamos a falar de adotar 2 irmãos. Dois, né? Dois. Era pra ser dois. Eram dois. E é importante dizer que desde sempre nosso perfil foi crianças maiores. A gente nunca falou de adotar um bebê, não porque a gente tem algum problema com o bebê, mas é que a gente entendia que a maior parte das crianças eram mais velhas. E lá nos 13 anos que me chamou a atenção foi uma pré-adolescente, inclusive. Então comecei a pesquisar esses documentos para adotar, achando que ia demorar uns 2 anos pra gente adotar. Só que na hora eu vi um site do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o Adote Vocês Boa nem Noite. estavam habilitados. Não. no E processo. o legal é que assim, o Adote Boa Noite, ele não deixa claro que ele é um site de busca ativa, né? Então tem uma frase bonitinha, você vê a frase e vê as fotos. Eu comecei a olhar as fotos das crianças, mais encantada com o título, que eu lembro que falava, você pode adotar um boa noite de uma criança. Eu falei, deve ser alguma campanha, né? Não de filho. Aí comecei a ver fotos de criança. Aí eu lembro que eu senti um negócio esquisito que eu falei assim, tô cometendo um crime. Porque, como assim foto de criança pra adotar? Aí eu olhei no rodapé TJSP. Eu falei, então, o Tribunal de Justiça tá me apoiando nesse crime, né? E eu comecei a sentir uma coisa muito forte. Que não é amor, eu gosto de dizer isso, mas senti uma coisa muito forte. E vi a foto dos nossos 4 filhos. Na hora eu disse, meus filhos. A minha amiga pegou e falou, você tá doida, né? E aí eu tirei um print e mandei pra ele. A reação dele foi muito engraçada. Louca. Falei, eita, né? Eu falei, eita, 4, né? Eram 2, 4, né? E eu cheguei em casa, ela veio conversar comigo, eu falei que não. 4 não. Ele foi bem incisivo. 4 não. 4 não, porque a minha preocupação era a questão financeira. Falei assim, como cuidar de 4 crianças? Né? Era só eu e ela, né? Querendo ou não, a gente se virava. 14 anos, 14 anos juntos. Então no começo eu fui contra, né, a adoção de 4, não, né, por questão financeira, eu pensava na questão financeira. Embora, mesmo na época, eu era um pouquinho desencanado, né, Fernanda? Eu não tinha tanto essa questão de dinheiro e tudo mais, mas bateu uma preocupação. Falei, 4 crianças, como é que vai sustentar criar de 4 crianças, né? É uma responsabilidade. Muito, né? Porque assim, só eu e ela a gente se vira, né? 4 crianças, não, já mudou o cenário, mudou a história, completamente diferente, né? Então, no começo eu fui contra. Falei, não, vamos rever esse negócio, né? Mas embora ele foi contra os 4, ele aceitou que a gente entrasse no processo de adoção já naquele não era mesmo momento. contra a adoção, era o número, o número de criança, né? Exatamente. E quando foi que virou a chave e você viu, não, é possível? Então, aí a gente começou a orar, né? A gente estava orando, né? Colocando nas mãos de Deus para que Deus tomasse a direção e tudo mais. Numa das palestras de habilitação, era uma mãe solo que adotou 3 meninas. Nossa. Aí ela começou a falar sobre a vida simples que eles viviam, né? Inclusive. E aí refletiu, assim, veio na minha mente a minha infância, porque assim, meu pai, nós somos 3 também, e vivemos uma vida simples, uma infância simples, porém maravilhosa. Então porque às vezes a gente fica muito mais preocupado naquilo que a gente quer dar para os nossos filhos, entrando na parte financeira, né? Um tênis bacana, um videogame bacana. E eu falei, não, peraí, eu tive uma infância bacana, simples. Meus pais sempre procuraram me dar do bom e do melhor dentro daquilo que eles tinham condições de dar. E principalmente amor, atenção, carinho. Aí eu falei, pô, peraí, eu virei para ela, né? Acabou, né? Mal acabou a palestra. Eu virei para ela e falei assim, ó, seguinte, você é louca. Eu acho que eu tô sendo mais louco ainda, mas
os 4 são nossos filhos, agora nós vamos atrás deles, né? Mas não foi fácil, não deu tudo certo. A gente começou a ter muita dificuldade, foi muito difícil chegar até eles. E é legal o Maurício falar dessa questão do que a gente quer dar, porque é uma pergunta que eu acho que a gente tem que fazer quanto família, quando você vai adotar, ou você vai engravidar, não importa, isso é planejamento familiar. Parece simples você falar, vou receber 4 crianças e vou ter uma vida simples. Mas você vai dar uma vida simples para essas crianças e para vocês. Sim. Então você tem que estar disponível a viver essa vida simples para não depois ficar culpando seu filho ou então sofrendo que a sua condição financeira diminuiu. E eu lembro que teve uma conversa que a gente teve, que a gente estava num período de viajar muito. Nós viajávamos muito. E a gente entendeu que não daria mais pra viajar. Foi um período do nosso casamento, porque assim, nosso início de casamento foi muito difícil. Sem recursos. Sem recurso, ela ganhava pouco, eu ganhava pouco. Então, assim. Fora os perrengues da vida conjugal, né? Fora, né? Adaptação, né? Mas com 14 anos era outra Quer ver? Acho que 6 anos depois, 6 anos, né? Mais. 6, 8 anos, né? Desde que a gente tinha casado, que a gente começou a conseguir se estabilizar, né? Começou a ter uma vida um pouquinho melhor. Eu estava trabalhando em 2 empregos, né? Então eu trabalhava um turno em um, outro turno no outro. Então fazia alguns bicos, freelance, e aí a gente estava conseguindo guardar um dinheiro para começar a viajar. Então a gente teve a única viagem que a gente tinha foi da lua de mel, né? Então depois a gente conseguiu viajar, a gente estava conseguindo conhecer alguns lugares, fazendo planos de viagens. Indo pra fora do Brasil. Indo pra fora do Brasil. Daí, pô, nessa época, aí foi uma das coisas que, né? Eu lembro que uma coisa muito besta, mas que fez uma falta muito grande pra mim, é que eu tinha começado a minha vida fitness. Então eu tava fazendo crossfit. E eu amava fazer crossfit. Amava. Era o que me dava muita alegria. E uma das primeiras coisas que eu percebi que eu, como mãe, teria que abrir mão era do crossfit. E aí parece besta, mas o dia de cancelar minha matrícula no crossfit foi um dia de muita tristeza pra mim, que caiu a ficha, que a minha vida ia mudar, tanto financeiramente como as prioridades, então tudo isso. Então, cancelei a luta também. A gente abriu mão de muitas coisas, mas ainda tava ali, tinha convênio médico, odontológico, a vida tava meio estável e tudo mais. Conseguimos chegar até os nossos filhos depois de alguns meses. E aí conhecemos as crianças. Foi aquele momento lindo e horrível ao mesmo tempo. Eu ia perguntar isso. Como foi pra você? Quando você foi encontrou o momento que eu entendi que eu ia ser mãe. Eu acho que até eu vê-los pessoalmente, eu estava fantasiando uma maternidade. Por quê? De uma forma comigo, diferente do Maurício, eu tive uma certeza muito grande desde o início que eles eram os nossos filhos. E essa certeza, ela se manteve todos os dias. Eu falava pra ele, mesmo quando ele falou, eu lembro que a minha oração pra Deus era a seguinte: o Senhor colocou isso no meu coração, agora o Senhor se vira. O Senhor vai cuidar dele, porque ou eu tô louca, ou o Senhor colocou isso no meu coração. De 2 uma. Cheguei até a questionar, acho que eu tô doidona, né? E tô falando que Deus pôs no meu coração. Mas, gente, eu acordava de madrugada pensando neles. Eu sabia o nome de todos, eu sabia como eles eram fisicamente sem vê-los, eu sabia as características deles, da personalidade deles. E era muito engraçado, porque o dia que a gente foi fazer a entrevista com a assistente social, ela começou a contar, a Flávia isso, eu olhava pra cara dele, tá vendo? Fabrício isso, tá? Então, eu sabia muito sobre eles. Foi muito forte, realmente. Só que na hora que eu os vi vendo, assim, foi muito bonitinho, que eles fecharam eles dentro das casinhas e abriram a porta e veio os 4, assim, né, de uma vez. Gente, me deu uma vontade de sair correndo, gritando socorro. Porque aí eu me toquei que eles tinham idades diferentes, que eu não tinha jeito nenhum com uma criança de 3 anos. Eu não sabia o que falar pra eles. Eu ficava pensando assim, agora eu vou chorar, eu vou dar risada, eu abraço, eu pego no colo. Como eu devo me comportar? Eu não sabia como eu me comportar. O Maurício, eu acho que ele ficou mais tranquilo nesse momento. Eu tava voado, porque assim, quando a gente foi pro abrigo conhecer eles, eu não imaginei que já ia conhecer como pai e mãe, entendeu? Fazer amizade, gente. Eu achei que ia, ter uma aproximação, sabe? Vamos conhecendo devagar. Então eu tava tranquilo.
Porque na minha cabeça era isso. Ele Foi já tava preparado. sabendo. Ele já tava Já sabendo tava. que vocês estavam indo. Foi outra coisa que eu não sabia. Não, a gente até ficou sabendo, mas a gente Então. não tinha certeza de como seria esse momento. Por quê? A Flávia, ela era incisiva, na frase não quero ser adotada. Então, pra dar continuidade ao processo deles, a Flávia tinha que concordar. Concordando. Os outros 3 queriam ser adotados. O Tutu não entendia nada, então não podemos nem falar os outros 3, né? Mas o Fabrício e o Flávio, eles queriam muito. Então, pra não perder a oportunidade, eles tiveram que conversar com a Flávia. Foi uma decisão difícil deles, que eles iam fazer devagarzinho. Então, na minha concepção era assim, a gente vai chegar lá, eles vão conhecer a gente vai conhecer, mas sabe, é aquela coisa de amizade, vamos, né? Então tava isso na minha cabeça, eu entendi isso. Na hora Não que sei eles- de onde eu tirei isso. É, o que normalmente acontece, né? A Sim, aproximação, sim, né? devagarzinho. Como- Mas então eu fui devagarzinho. tranquilo, eu tava, sabe, tranquilão. Na hora que eu cheguei lá, a psicóloga, psicóloga, ó, vem aqui, querida nós vamos Fer. apresentar seus filhos. Eu falei, mas peraí, não, a gente não vai, tipo, conhecer, interagir, não, peraí. Aí já ficou eu e ela sozinho, aí vieram as crianças. Aí, A gente que vê a cena, o vídeo, acha tudo maravilhoso, né? Não Não, sabe Mas, que por exemplo, na hora eu não vi nada do que... Hoje eu olho pra aquele vídeo, eu vejo muita coisa. Eu vejo a Flávia chegando, o Fabrício Sim. conversando, Percebe. o Flávio se colocando de canto, o Arthur esperando a tia falar. Mas naquele dia eu não vi nada, nada. Eu não sabia o que fazer. Nem ele também era aí nítido. depois a gente, não, eles vieram, a gente abraçou, aí, né? Aí tentamos. E tentamos Ai, começou a dar abraçar, fora. brincar, né? Aí você vai conhecendo eles, né? Aí a gente começou a brincar e, tipo, meu, como é que eu vou, né? Eu vou brincar normal, vou brincar como pai, filho, como é que vai ser, né? 4 idades diferentes, gente. Aí tanto que teve uma cena engraçada que a gente tava brincando, No dia o seguinte. Flávio, né? Foi no domingo, no dia seguinte, a gente brincando de esconde-esconde. Aí, ô pai, eu nem que era comigo. Sei lá, eu falei, quem que é o pai? Quem que é o pai que estão chamando? Ei, chama o Ô, pai desse menino, chama tá o pai desse desesperado ali menino. já. E ô pai, essa aqui. Ô Maurício, você não tá vendo seu filho chamando? Você é o pai, homem. Aí eu, sou eu, ô moleque. Então, assim, foi tudo muito intenso, assim. Foi um final de 2 semana. dias. Nós passamos 2 dias com eles, não dormimos, né? E o pessoal do abrigo foi super acolhedor com a gente, tava dando todo o suporte, mas não importa, você pode ter o suporte que for. O seu filho, a sua filha ali naquele momento. E a Flávia, ela mostrou pra gente que ela não queria mesmo, porque no primeiro dia, na brincadeira, nós fomos jogar bola, Bom. e o Fabrício ficava, mãe, nossa, o Fabrício me chamava de mãe, ele me chamou com Nossa, 50 minutos, que e depois ele falava a cada 5 minutinhos, sabe, Ariel? Eu nunca ouvi tanto mãe na minha vida como naquele dia. E aí uma hora ela virou pra ele e falou assim, ela não é sua mãe. E o tio do gás lá? Ai, já vou dar um spoiler. Eu li Tio essa do parte no livro. Foi. Mexeu muito comigo. Cara, eu fiquei muito chateada com essa situação do gás, porque eu tive ali a primeira oportunidade de mostrar pro meu filho que eu seria a mãe dele, e eu neguei isso, A gente né? fica sem reação. Porque realmente eu ainda não me sentia mãe. Eu acho que é legal falar isso também, porque as pessoas falam assim, você vê a criança, a maternidade aflorou em você. Não, eu ficava, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como que eu vou interagir? Eu acho que assim, pra eu começar a me sentir mãe, no sentido de ser mais natural, foi no finalzinho da nossa aproximação, quando eles já vieram pra casa. Porque os primeiros passeios com eles, eu também não sabia o que eu fazia. E, gente, eu não sou uma pessoa que lido bem com criança. Eu não sei lidar com criança. Eu não sei brincar, eu não sei interagir com criança. Adolescente, numa boa. Mas nossos filhos, o Flávio tinha 11, ainda não era nem um adolescente. Então eu tava perdidinha, né? O Maurício, ele tava até mais à vontade, eu acho, com os pequenos do que eu. Jogando bola, pô. Eu jogava... Jogar bola, vai brincar ali. Linguagem universal dos homens. Mas tranquilo, né? Agora eu Pega. só dei fora nos primeiros dias. Aí o Maurício acabou tendo a perca do emprego, que foi uma fase muito difícil pra gente. E aí o maior medo dele do financeiro se concretizou. Todo aquele medo que eu tinha da parte financeira, a gente conheceu as crianças no sábado,
dia 19, se não me falha a memória. Dia 20 a gente foi lá de novo, dia 21 eu fui trabalhar à noite. Não, dia 21 de manhã, a Vara da Infância ligou pra você, né? Perguntando se eu queria dar continuidade. Ela falou, ok, eu fui trabalhar à noite, fui mandado embora. Cheguei no serviço, já cheguei, né? Eu acabei sendo mandado embora, eu liguei pra ela, falei, ó, vem me buscar, porque eu fui mandado embora e tem as coisas aqui minhas, preciso levar tudo embora hoje. Ela começou a chorar. Eu até falei, como é que ela vai vir dirigindo, chorando? E eu realmente não sei como eu cheguei lá aquele dia. Ela parou com o carro. Eles chegaram quando? Foi em 2019, né? Sim, nós conhecemos eles pessoalmente em outubro e a guarda provisória nós recebemos no início de dezembro. Bem no comecinho. E aí a gente perdeu o chão, né? Então, naquele dia, ela foi embora chorando, eu peguei minha moto, fui embora, cheguei em casa, a gente nem conversou, né? Não, nós fomos dormir. Ah, vamos dormir. Guardamos as coisas, eu deitei, demorei pra dormir, ela também, mas ficamos ali deitados na cama, a gente não trocou uma palavra, nada. A gente não conseguia. Aí dormimos, no outro dia a gente acordou e eu já acordei deslocado, né? Eu já acordei perdido. Aí a gente conversou, né? E aí? Não, continua, né? Nós vamos continuar na adoção, vai continuar, não mudou nada. A gente vai continuar, dar o processo e a gente... Mas a gente tinha uma carta na manga, né? Que era os seus freelance na época. Ainda trabalhava de freelance, só que a renda do freelance era uma renda baixa, né? Não era uma renda que daria para sustentar uma família daquele porte. Ela tinha uma renda... que era da minha doutorado. Então falamos, não, vamos, né? Vai ter o acerto, a gente se vira, né? Então vai vir um acerto, a gente compra o que tá precisando, né? Que acho que até a parte do carro, do guarda-roupa, eu não lembro. Aí ajeitamos, guardamos um dinheiro, vamos se virar, né? Isso 2019. Aí veio 2020, a pandemia. Os meninos chegaram bem no comecinho. Março, eu tava engrenando no meu freelance, a coisa tava fluindo, pandemia. Aí zerou. Aí zerou. Zerou a renda. Ficou só a sua renda, que assim, era, né? Baixa para 4 filhos e a gente pagava financiamento de casa, financiamento de carro. E o Maurício não conseguiu aquele benefício do governo, não teve direito. A nossa sorte foi que a Caixa Econômica fez uma pausa no financiamento da casa. Então acho que a gente não teria conseguido. Acho que foi uma pausa de 6 meses. Né, porque o valor era alto da nossa casa. Nós tínhamos acabado de comprar casa. Isso. Aí a gente foi se virando. Só que assim, também na época, como a adoção era recente e a gente não tinha rede de apoio, a gente resolveu esconder isso, né? A gente não quis levar para os nossos pais, né? Então a gente falou, vamos segurar entre nós. Vamos se virar. Nós se virar. Tudo sozinho. Porque assim, não que nossos pais foram contra a adoção, né? Mas eles ficaram inseguros. Mas eles ficaram inseguros pelo número, né? Pela quantidade. Então a gente falou assim, se a gente levar para os nossos pais... Então a gente talvez pode gerar um problema. Sim. Então não vamos levar. Fica aqui entre nós, a gente se vira. Né? Então a gente foi se virando, né? E não foi um período curto, foi um período longo. Nós vivemos 3 anos de escassez. 3 anos de muita dificuldade financeira. É lógico que o início foi muito mais difícil, mas durou por anos. O primeiro ano da pandemia ali, né? O ano da pandemia, acho que até agosto, até novembro, foi muito difícil, muito. Não tinha dinheiro pra nada. Nós comemoramos o aniversário da Flávia com brigadeiro, um único brigadeiro. E aí a gente se virou, vamos se virar, então assim, arroz e feijão a gente come. E aí a gente, assim, é incrível como Deus cuidou da gente, supriu em todo momento, porque a gente tinha alguns amigos e a gente recebeu, né, lembra? Dinheiro, presente, ninguém sabia nada. Cesta básica, né, lembra? Eles fizeram uma cesta, às vezes aparecia. Um monte, assim, de coisa, pipoca, um monte de coisa e mandaram. Né? E aí a gente ia se virando com isso. Mistura, sabe? Não, era o que dava pra comprar. Deu, não deu, arroz e feijão.
não tem problema não. Em casa também, né? Apareciam uns caminhões de supermercado lá e eu perguntava, quem mandou? E aí o pessoal falava assim, não tem nenhuma anotação. Não falaram de quem que é. E porque durante a pandemia o Thiago estava trabalhando com fotografia, eu parei de trabalhar com ele para cuidar dos 3. E aí a gente ficou sem renda também, porque não tinha mais evento, não tinha casamento, não tinha aniversário, não tinha nada, né? E como que foi pra vocês, como homem, esse período? Qual que era o sentimento? Não, eu fiquei muito mal, porque assim, eu nunca tinha ficado desempregado na minha vida. Eu trabalho desde os 9, 10 anos de idade. Então eu comecei a trabalhar cedo e sempre trabalhei. Então, né, eu não estudava, mas trabalhava, né? Então, quando eu fiquei desempregado, que eu ficava em casa, eu ficava desesperado, né? Me dava agonia. E aí, assim, acumulava, porque era adaptação, período de adaptação. O caos acontecendo. O caos acontecendo dentro de casa. A Fernanda no limite. Eu no limite. Todo mundo no limite. Então, assim, eu ficava desesperado. Eu comecei a ter formigamento, me dava dor de cabeça, me dava mal-estar. Ela falava, você vai ter um treco. Você vai ter um treco. E eu falava, não, vamos tentando. E assim, não surgia nada. Mandava currículo, tentava os contatos, nada. Né? Até que... Conseguiu um emprego. Até que eu consegui um emprego. Mas ele era muito abaixo do que ele já tinha ganhado. Então foi muito legal também que Deus trabalhou muito essa questão de humildade, de assim, dependência, né, amor? Eu tinha todo um preparo profissional na minha área. E aí eu tive que voltar no zero. No zero. Foi muito doloroso. Assim, na minha área eu voltei... Acho que valeu nada, né? Não era, eu trabalhava lá, assim, eu ficava agoniado, porque eu conversava com meus colegas, né? E assim, você tá subindo profissionalmente, despencou, né? Eu voltei lá pro zero profissionalmente, mas ao mesmo tempo feliz que tinha um dinheiro entrando em casa, que tinha conseguido um emprego. E assim, foi interessante porque quando eu fui chamado para esse emprego, tinha sido de um currículo que eu tinha enviado há 3, 4 anos antes. Numa outra situação, num outro contexto, a empresa me chamou e falou, eu tenho um currículo seu aqui. Aí eu falei para ela, não mandei, fazem uns 3, 4 anos que eu mandei currículo para essa empresa. Não, nós estamos precisando de você, a vaga é urgente. E essa empresa foi até interessante porque o primeiro mês eu não consegui trabalhar porque a empresa tinha sido hackeada e os documentos não estavam aprovando para liberar eu entrar na empresa. E aí eu ainda trabalhei um mês, recebi o salário em casa, né? Então, assim, meu primeiro mês de trabalho foi em casa, por essa questão. Aí consegui, entrei, fiquei nessa empresa, trabalhei acho que uns 8 meses, 9 meses. Não foi muito tempo. Não foi muito tempo. Aí saiu, aí tava difícil financeiramente, mas começou a surgir um bico ou outro, alguma coisa do freelance. E ele foi se reerguendo. Mas a gente fala que até o ser mandado embora foi providência de Deus. Porque se o Maurício não tivesse sido mandado embora, provavelmente hoje ele ainda estaria no mesmo emprego. E, sinceramente, com a renda que ele tinha, com a estabilidade, talvez não daria pra gente ter a Nath e o Manu. Então, assim, foi... É difícil. Pro homem, é o que você comentou, né? Que pro homem é difícil, né? A gente fica angustiado, porque você tá correndo atrás, você tá tentando e a coisa não tá fluindo. E é muito complexa essa questão do financeiro, a gente fala, mas que vem outra questão boba que a gente viveu, né? Nossos filhos precisavam de terapia, porque eles vieram com questões muito complexas. Eu falo abertamente sobre isso porque o Flávio me permite, mas o Flávio ele teve uma frase que ele disse pro primeiro terapeuta dele, que ele era um bosta. Olha a importância da terapia. A Flávia, a situação dela, ela rejeitou a adoção 1 ano e 3 meses. Era de suma importância a terapia para Flávia. E eu estava destruída emocionalmente. Eu fui rejeitada por 3 dos nossos filhos. Foi muito difícil. Então, eu nunca não. No começo do nosso casamento, eu usei o SUS. De repente, a gente precisava do SUS. Não tinha dinheiro para pagar convênio para essa criançada toda.
Não tinha dinheiro pra pagar consulta particular. Eu lembro que eu ia ver quanto custava uma terapia, eu tinha que escolher, ou eu pagava a terapia ou a gente comia. E aí parece muito bobeira. Você fala assim, não é supérfluo, são necessidades importantes. Então o financeiro, ele bate e ele desestabiliza a família mesmo, porque é complexo. E a gente tá falando de gastos que não são exagerados. Nossos filhos nunca tiveram iPhone, eles nem celular direito têm, é tudo usado, tênis não sei das quantas. O que tem de melhorzinho foi ganhar da avó, não sei o quê. Não é, minha mãe dá uma mimada de vez em quando. Mas não tem isso, mas, pô, eu lembro que quando a gente foi passar pelo posto de saúde, eu não sabia usar o posto de saúde. Eu não sabia, eu fiquei extremamente desconfortável no posto de saúde. Então foram muitas e muitas experiências que a gente teve por conta dessa questão financeira. Mas até pensando nessa questão do vínculo e do relacionamento, nessa primeira adoção lá em 2019, que foi muito difícil, a gente viveu um ano... Eu falo 1 ano e 3 meses para vincular com a Flávia, mas foi 1 ano e meio de muita luta, de muita dificuldade. A nossa casa era um campo de guerra. Era um lugar inabitável. O Maurício, quando ele saía para fazer os bicos dele, ele saía de casa, eu estava chorando, ele chegava em casa, eu estava chorando. Era raro o dia que não, né? E aí ele chegava em casa, o que é muito comum acontecer, a criança vai engravidar a outra parte para conseguir algum benefício. E eles faziam muito isso com ele. Eles fazem um jogo muito... É muito doido, né, o jogo que eles fazem, né? Então, assim, foi que ela comentou. Eu saía de casa, né, depois... Porque, assim, no primeiro momento que eu ficava em casa por causa do desemprego... a gente tava vivendo a fase da lua de mel. Sim, ainda tava difícil, mas não tanto. Então tava difícil a adaptação. Gente, vai melhorar, né? Caía, era o caos. Aí depois que eu fui retornando, né, ao trabalho que a gente foi, né, que eu voltei a trabalhar, então era assim, né, eu saía, na hora que eu chegava... Isso aqui parecia que tinha sido atropelado por uma carreta. Eu perdi quase 10 quilos. Magra, pálida, olheira lá no fundo. Eu falava, meu Deus do céu, casei com um zumbi. Tinha dia que eu pensava que eu ia morrer. Que eu ia ter um ataque, um surto, alguma coisa. Eu me trancava no banheiro e ficava tremendo. Porque o Thiago saía de casa para fazer qualquer coisa durante a pandemia, que foi a adaptação. E eles me testavam, eles me rejeitavam, eu pedia pra fazer alguma coisa, eles paravam na minha frente, cruzavam o braço e ficavam olhando pra mim. Sim. E aí, quando o Thiago chegava, todo mundo ia adular o papai. Papai chegou, papai não sei o que, e eu lá estressada. E eu falava pra ele, calma, não é contra você e tal. Mas são coisas que são difíceis, mesmo a gente ouvindo, só na hora que passa que a gente entende como A Flávia fazia muito isso, o Maurício, que ela nem dava muita bola pro Maurício. Não. Mas na hora que o Maurício tinha acontecido alguma coisa, ela abraçava assim ele, ela ficava nas costas dele, ele não via. Ela olhava assim pra mim, mas era uma cara tão cruel, eu passava a mão nele assim, e dava até um sorrisinho sarcástico. Pô, tinha vezes, aquilo me desestabilizava. O olhar da Flávia, chegou um momento que me desestabilizava, que eu ficava... E ela tinha 5 olhares, não é mentira isso. Quando eu falei pra ele falou assim, você tá doida. Aí eu mostrei os 5 olhares. Ele falou assim, mulher do céu, tem 5 olhares. Você já teve medo? Muitas vezes. Quando a Flávia trancar a porta do quarto pra dormir? Quando a Flávia começou a rir quando eu chorava, que assim, isso pra mim foi um dos maiores aprendizados dentro do meu processo. A Flávia fala muito sobre isso, a gente conversa sobre isso. Ela ria, mas ela ria de gargalhar. E o que ela fazia? No meu quarto, ele ficava no final de um corredor. Então ela sentava na porta do meu quarto pra gargalhar. Ela não ia assim, lá no quarto dela, rir. Ela sentava e ela gargalhava assim, mas era muito alto. Eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com muito medo, né? Depois que tudo passou, depois que eu levei ela no psiquiatra, falei pra psiquiatra que ela era psicopata. Falei. A psiquiatra me deu mirtazapina pra tomar. Aí eu entendi com ela, que a Flávia verbalizou isso pra mim, que ela na verdade cantava alto pra não me ouvir chorar. Sim. Mas quando você tá vivendo, você não vai tudo pensar contra a gente, né? A gente não é preparado para esses momentos. A gente não é preparado para lidar com esse tipo de situações. Como foi para vocês, assim? Vocês foram aprendendo
sozinhos? Tiveram uma ajuda? Como que foi para entender, compreender esse processo? Então, a gente estava na pandemia, então a gente acabou não participando, não Nos tinha... grupos de apoio, nos grupos de perdemos, né? apoio. Só conseguimos ir 2 meses. A gente foi há 2 meses. E aí só, na né? nossa cidade não teve online. Então ficamos Então, totalmente... A gente ficou, assim, completamente perdido. Sim. Então a gente estava perdido. E como muitas famílias, nós tínhamos muito medo de levar todas essas dificuldades e serem julgados. A gente tinha a visão de que no grupo de apoio, se a gente, por exemplo, ninguém tava lá, não tava tendo as reuniões. Uma coisa é você falar na reunião. Então a gente achava que se a gente levasse, eles iam julgar a gente. Tanto que a gente conseguiu, muito a gente medo. conseguiu marcar uma consulta, lembra? A psicóloga, A que foi psicóloga. através da BID, inclusive. E a gente até ficou com medo. Falou, imagina, a gente vai levar tudo isso lá, o que vai acontecer? Vão falar que... Porque as coisas que aconteciam em casa eram graves. Ou vão falar que a gente tá louco, né? Então a gente não tinha um conhecimento. Não tinha ninguém para falar, gente, é normal isso. Não E a gente resolve, ninguém né? falando, né? O grupo de apoio fez muita falta. Aí o que a gente começou a fazer é que na época eu até fazia doutorado e eu sempre fui muito de querer entender. Aí eu comecei a estudar os nossos filhos. Então eu observava cada um deles. Eu tinha um caderninho onde eu colocava no dia tal, observava fulano de tal. Aí eu ia colocando todos os comportamentos, na hora que eles iam deitar, eu tentava buscar na literatura o que significava comportamento. Aí eu trazia pra ele, Aplicar. nós fomos começando, não, era desespero. Aí a gente foi começando a entender. E aí também, uma coisa que eu acho que vocês também viveram, vai passando o tempo, você vai perdendo a necessidade de agradar essa criança. Sim. E isso diminui muitos atritos. Porque enquanto você tá naquela ali de ser o melhor pai, a melhor mãe, É muito tentar agradar, desgaste. é muito desgastante. Então chegou um momento que eu comecei a falar mais não, impor limite, porque eu lembro, eu não tive licença maternidade, que fez muita falta. E eu tinha que trabalhar, minha coordenadora deixou eu trabalhar em casa, e eu lembro que eu tava sentada, o Maurício saía, voava vassoura em cima do notebook. E ela tava nessa ânsia de querer ser a melhor mãe, então assim, acordava, era café da manhã, ela começou a fazer saudável, tudo né? saudável. Então ela queria fazer o melhor café da manhã, Casa ela queria deixar a impecavelmente casa limpa, impecável, Promover brincadeira, muita dinheiro. tudo. Nessa época eu já estava saindo para trabalhar, já tinha conseguido emprego, então já estava voltando ao mercado de trabalho, e ela com essa demanda, né? Então almoço, aí café da tarde, aí estudar à tarde, porque ainda estava na pandemia, né? Ainda não tinha voltado dos estudos, então E eu chegava trabalhando, doutorado, ela estava fazendo doutorado, eu chegava em casa à noite, eu não tinha uma mulher, né? Eu tinha uma alma penada, né? Eu olhava, até assustava. Então, assim, essa demanda, essa cobrança, né, que ela acabou colocando em cima dela de Foi muito ser tóxica, a mãe muito perfeita, tóxica. quase matou ela. Sim, eu quase enlouqueci. Ela quase morreu. O financeiro, embora eu acho que seja muito mais difícil para o homem, mas afeta a gente também. Então eu lembro que tinha coisas que faltavam em casa e eu ficava constrangida de falar para ele que estava precisando. Teve uma vez nós fomos no supermercado que foi um dia que para mim marcou. Eu lembro de orar num canto, assim, sozinho, falar assim, Deus, eu tirei as crianças do abrigo para passar necessidade. Eu tenho R$30. O que eu vou comprar com R$30? Não dá pra comprar uma bolacha pro meu filho comer, sabe? Então, era difícil. Então, eu também tentava não mostrar pra ele essa parte do financeiro. Aí, chorava sozinha, escondida. E aí, uma coisa que o Maurício fazia e me ajudou, que foi muito importante, eu gosto muito que ele fala sobre isso, é que quando ele percebeu que as crianças estavam indo pro lado dele pra ser o bom, tudo, o Maurício teve que tomar uma decisão muito dolorosa, eu acredito que foi pra ele, de se afastar das crianças. Então, toda vez que as crianças chegavam, abraçavam ele, ou queriam porque lá em casa foi rejeição mesmo. Não foi, era verbal mesmo. Você não é minha mãe, não vai ser minha mãe, eu não quero você, eu quero voltar pro abrigo. Era desse jeito. Então, quando chegava nele, ele pegava, eu olhava pra ele assim, ele já, vai lá com a sua mãe. E foi em vários meses. O Arthurzinho mesmo, você imagina uma criança de 3 aninhos chegando, até o papai. Ele pegava a mão, vai com sua mãe. É porque, assim, as crianças, né, elas vão rejeitar
dificilmente, eu creio que ela acaba rejeitando os dois. Não, é geralmente um. Normalmente eles focam em um. Sim. E no caso, lá em casa, as 3 adoções foram com a Fernanda. Né? Os embates. Os embates foram com a Fernanda. Então, assim, o problema era com a mãe. O pai, para eles, era uma figura neutra, não tinha. Eles não tinham. É o tio do abrigo. Eu falo que era o tio do abrigo. Então, eles não tiveram uma vivência com o pai. Eles não conheceram o pai. Né? Não tiveram, eles não têm uma referência do que é um pai. Então foi tudo com ela. Então a rejeição, o foco era ela. Quando a gente começou a perceber, eu comecei a perceber isso, né, que até eu me aproximar muito deles. Quanto mais eles se aproximavam, mais eles me rejeitavam. Aí, assim, a gente tem. Aí eu comento isso, que daí eu virei o pai, não que eu queria ser, mas o pai que eles precisavam e que a Fernanda precisava. Então eu decidi me afastar, deles. Entendeu? Então, isso durou vários meses. Durou anos, né? Até a vinculação. Aí com então, isso assim, a vinculação dele demorou muito mais. Então foi até ao contrário. Então é até engraçado de falar, né? Eu vou usar o termo engraçado, porque assim, a rejeição foi maior com a Fernanda, só que a vinculação foi mais rápida com ela e mais forte com ela. É completamente diferente a vinculação deles com ela do que comigo. É diferente. Até hoje é diferente, tá? Tanto que às vezes a gente até vê no dia a dia, tipo, vai com o pai ou com a mãe? Com a mãe. Então, assim, isso... Aqui em casa é com o pai. Acabou acontecendo com a gente. Então, assim, eu percebi que se eu começava a agradar muito, abraçava, beijava, gerava problema com ela. Sim. Aí a gente conversou, falei, não. Aí o Maurício fez. Falava, não, vai lá com a sua mãe. E como casal é importante que o casal esteja bem, né, em primeiro lugar. E o Maurício, ele fez uma coisa que eu falo, eu não conseguiria, eu não teria dado conta na primeira adoção, seria impossível a nossa família ter dado certo se ele não tivesse feito isso. Ele cuidou de mim. O foco dele era cuidar de mim. Então ele chegava em casa, ele me via destruída. Fernanda, sai, vai dar uma volta. Teve vezes dele ligar pra minha amiga e pedir pra minha amiga. Eu não sabia, eu fiquei sabendo anos depois, esse ano inclusive. Dele ligar, vem buscar a Fernanda, ela precisa sair de casa. Ele combinou uma viagem com uma amiga minha. As crianças estavam em casa 6 meses. Eu fui pro Hotel Fazenda, fiquei 2 dias no Hotel Fazenda. Minha amiga pagou tudo. A gente não tinha dinheiro. Eu falei pra ela, eu não tenho dinheiro. Aí, não, dá um jeito, a gente vê aqui, dá um jeito. Falei, a Fernanda precisa sumir de casa. Porque eu realmente estava enlouquecendo. Some com ela daqui. Eu estava enlouquecendo. Mas aí passamos todos esses perrengues, foi muito complexo, muito difícil. Mas o vínculo nasceu. E é legal dizer que na nossa primeira adoção, o vínculo não nasceu no afeto. Não nasceu do amorzinho fofo. Não foi romântico. Na nossa primeira adoção, o vínculo nasceu da persistência, da permanência. Então foi todos os dias estar ali, até que um dia eles se sentiram seguros, amados, e o vínculo nasceu. Esse vínculo foi muito forte. Então, a Flávia, que foi o meu maior desafio da vida, foi um vínculo comigo, assim, muito forte, realmente, né? Até esse ano, que a gente viveu um novo desafio, era um vínculo que, às vezes, até eu achava, gente, como posso ser tão forte o meu laço com a Flávia? Mas acho que vem do quê? De tudo que a gente viveu, de todas as barreiras que a gente teve que construir. Mas aí Deus cuidou, a nossa vida começou a ser reestruturada e as coisas começaram a caminhar, melhoramos um pouco financeiramente, aí não estamos ricos, nem estávamos quando aconteceu, mas eu acho legal dizer que a gente não foi responsável de adotar a Natália naquele contexto, de passar dificuldade. Sim. Vocês tinham umas conversas intencionais com eles? Crianças, como que vocês foram trabalhando essas questões, esses desafios, dificuldades que vocês passaram? Acho que vocês são bem abertos, né? De sentar com eles e vocês e falar. Conversavam com eles? Tudo. Conversava da realidade, Tudo. conversava sobre... Isso veio
Eu acho que foi mais pra frente essa Não, questão as da- conversas dos... Financeira. do tudo, dos desafios. Não, aí A depois... gente conversava assim, a gente- semanalmente, às vezes 2 vezes na semana. A assim. gente tem um hábito de... Todo mundo, a gente tem a foto, inclusive a Amora na roda, levando a bronca junto. Não, a gente- Era a única que tava a gente, olhando. ó, financeiramente a gente demorou para falar com eles. Mas assim, a parte financeira bem depois. Hoje a gente fala muito a parte financeira com eles, muito. A gente fala muito sobre dinheiro com eles, muito. Antigamente, né, no começo, não. No começo a gente fazia as reuniões, Dos comportamentos. os comportamentos. Então a gente sentava, não tinha uma coisa determinada, né? Era o que tinha acontecido Tinha na semana. acontecido. Aconteceu um determinado assunto, vamos sentar, vamos conversar. Resolver. Mas não resolveu, porque no dia seguinte fazia 2 vezes a mesma Mas coisa. a gente ia falando, então assim, sentava, tem até algumas fotos disso aí, né? Que a gente Mas vocês sentava. entendem que isso faz parte do processo? Muito, Ajuda. muito. Não Sabe, que seja uma varinha mágica que no dia Não. Não, seguinte tem que tudo muda. conversar. Muito. Mas precisa ter esse Tem momento que de ter. conversa Muito. e insistir nisso. E falar muitas e muitas vezes, foi o que você falou. Mas quer ver uma coisa também que eu achei que foi muito importante, que a gente construiu com eles, dentre essas conversas, que eu fazia às vezes no individual, não era em grupo. Então eu trazia muitas questões pra eles, eu perguntava alguma coisa e pedia pra eles me responder. Coisas que eram parecidas com a história deles, para eles começarem a ter pensamento crítico. Então, se você conversar, principalmente com os 4, a Nath e o Manu, a gente acabou fazendo um pouco menos disso. Mas eles são muito críticos. Eles conseguem defender muito um ponto de vista por causa disso que a gente fazia. E os nossos filhos, eles não conheciam a história deles. Os 4 primeiros. Eles tinham uma falsa ideia do que tinha acontecido com eles. Quem contou a história deles pra eles foi a gente. Sim. E foi super importante. Porque foi um divisor de águas. Tem gente que tem medo, né? De conversar sobre A o passado. Fernanda, ela fazia uma coisa que era muito interessante, faz até hoje, é que ela tá comentando, ela trabalhava em indivíduo. Então, eu acho que no começo, quando ela talvez quis trabalhar um todo, viu que não dava certo, não sei, né? E então ela começou a trabalhar muito o indivíduo. Então até hoje ela faz isso. Às vezes ela pega na semana, eu vou sair com você, dá uma volta com sozinha. Aí outro dia ela marca, né? E eu Vamos geralmente com você. coloco os assuntos, não deixo eles Daí- trazerem pra mim. Porque eles não vão trazer. O Flávio é reservado. O Flávio não vai falar do passado dele. Mas de vez em quando nós precisamos conversar com isso. Sim. E quando que a gente conversa sobre o passado? Quando a gente percebe que esse passado está impactando no presente. Nas ações dele, no dia a dia, nas crenças limitantes dele. Então a gente traz, não porque a gente quer que esse passado fique vivo dentro deles, mas até mesmo um estímulo. Quer ver outro exemplo? Filho faz terapia. Vai acreditando que você não vai ter que dar, às vezes, uma cutucada pra ele falar na terapia. Eles não vão falar do passado. Anos de terapia pra começar a falar do passado. Às vezes você vai ter que chegar pro seu filho antes dele entrar na terapia. Hoje você vai... Por gentileza, hoje você vai falar sobre tal situação. Parece cruel, mas não é, gente. Você precisa, porque o passado incomoda eles. É óbvio que eles não querem falar. E é natural, até as famílias adotivas falam assim, meu filho vai lá ficar metendo pau em mim. Em casa é a mesma coisa. Mete, vixe, eu e Maurício somos péssimos pais na terapia. A gente faz tudo errado. Né? Aí depois você vai conversar com a criança e fala assim, E aquela probleminha lá que você tem? Não conversou sobre isso? Eles relutam em tratar, porque dói dentro deles. Então a gente tentava fazer isso, né? E sempre tentou fazer. Mas é falar 1000 vezes. Não, 1000 é pouco. 1 milhão. Exemplo, mentira. Como vocês viram, assim, a diferença entre a adoção dos meninos e das meninas em relação a vocês? Em relação à sua maternidade, sua paternidade? Eu acho legal dizer que todo mundo acha que as meninas são mais tranquilas, mas elas não são. Por quê? Nós, mulheres... Então não vou adotar mais menina. Não, é porque nós, mulheres, temos opinião. Homem, desculpa, com todo respeito, mas eles são muito fáceis de passar pra trás. Entendeu? Eles caem eles são muito fáceis de conquistar. Agora, a mulher tem opinião. Exemplo, a Flávia tinha 9 anos. E ela sabia muito bem o que ela queria, o que ela não queria, o que ela gostava. Eu lembro que quando eu virei pra ela, eu fui mostrar qual seria a decoração do quarto. Ela foi incisiva. Não gosta de rosa. Meu quarto vai ser azul.
E ela tinha muita certeza daquilo, não gosta de boneca. Então, menina tem muita opinião, então acaba sendo um pouco mais difícil por isso. E quando a gente pensa na adolescência, nós, meninas, amadurecemos mais fácil. Então, se você pegar a Nath e o Emanuel, Nath chegou com 17, Emanuel com 17. Nada mas... Nossa, a Nath já era uma moça. Emanuel é uma criança de 12, 13 anos ainda. E não é só porque foi adotada, é porque vocês demoram pra crescer, Sim. não demora? Sim. Casamos, o Mauro tinha 24, ainda era um bebezão. 23. 23. O que você sentiu, os meninos e as meninas nas adoções? A Fernanda falou, nossa, as meninas, elas dominam mais o território. Elas mandam em casa. A Flávia dominava o território, né? A Nath agora chegou também. A Nath chegou, a Nath também, ela domina do jeito dela, brincalhona, mas ela se impõe, né? Então... Eles obedecem ela. Obedece. Então ela é brincalhona, ela é mais doce do que a Flávia, é mais meiga do que a Flávia. Muito mais. Só que, na hora que ela fala, vai todo mundo fazendo, elas colocam ordem na casa. Os meninos é mais relaxada, mais tranquilo, quer brincar, né? Quer ficar deitado no sofá, né? Então as meninas são mais ativas, né? Então assim, tá mais pra frente, são mais organizadas. A Flávia não é tão organizada, né? Mas elas são mais objetivas, no né? início da adoção, eu lembro que a gente teve uma situação quando a Flávia começou a se abrir um pouco mais pra gente, pra você inclusive, que às vezes ela vinha correndo e pulava no seu colo, lembra? Foi até um período assim, até falando da questão com menino, menina, né? Então assim, eu tive que tomar muito cuidado com essa questão, né? Menino, menina. Eu já não tive. Ainda mais de uma adoção tardia, né? Já não olham com esses olhos pra mim, mas pra ele olham. É mais também assim, vamos lá, vamos por partes. Então, menina, a Flávia, ela tinha um costume de vir correndo e pular no meu colo com as perninhas abertas, como se fosse me abraçar mesmo. Pô, só que ela já era uma menina de 9 anos, né? Então, ela fez fez 2, a gente... Na terceira não pode. Ó, filha, eu te abraço, mas não desse jeito, tá? Então, abraçava ela de lado. Né? Então, sempre abracei ela de lado até hoje. Às vezes ela vem me abraçar, ela vem de lado e ela me abraça. Né? Teve uma conversa, o motivo por que não abraçar daquela forma? Sim, fui eu. Aí quem conversou, no caso, fui eu. Sim. Mas teve essa conversa. Sim, e foi fácil ter essa conversa, porque a gente precisa entender também que as crianças que são institucionalizadas, eles têm muita vivência. Então também não adianta a gente querer tratar eles como bobos, porque eles conhecem mais. A Flávia me deu uma aula de violência sexual, ela sabia tanta coisa, ela nem tinha vivido isso, mas ela ouviu das amiguinhas, que eu fiquei assim... Ah, é? Que não aprende na família biológica, se aprende no abrigo. Isso. Por isso que também a institucionalização é tão danosa para os nossos filhos, né? Porque a pessoa pode não ter vivido aquela experiência, mas ela vai ouvir e, consequentemente, ela vai sofrer pelo amiguinho. Então, ela tinha noção disso. E aí, a gente explicou que não podia, que o pai já era um homem, já era grande, ela tinha que cuidar dela e nenhum homem... Com a Nath, assim, ela veio com outro contexto, que a gente que teve que tomar muito cuidado também. A Nath, ela tinha aversão ao homem. Ela tinha aversão, então ela não veio querendo me abraçar ou querendo, né, carinho. Como que foi coisa conquistar assim. a confiança dela? Foi fácil. O Maurício rapidamente, porque assim, quando a gente conheceu a Nath, nós conhecemos bastante da Nath fora da história dela, mas também do dia a dia dela, que nós ficamos em aproximação com a Nath muito tempo como padrinhos dela, né? E eu lembro que ela não se dava com nenhum homem, ela tinha um problema sério com todos os homens. Então, falei, Maurício, vai ser difícil, mas com o Maurício ela não teve medo. Ela não teve medo, ela só chegava, né? Chegava, eu também não procurava ficar abraçando, conversava, sempre tratava ela assim com... eu nem tratava ela como uma filha. Era uma moça. Né? Era uma mulher, então com respeito. Sim. Conversava com ela, a gente conversava. Agora, uma coisa que é interessante também era a postura do casal junto na frente dela.
Então a gente se abraçava. Pra deixar muito claro que eu era a esposa. Nós éramos o casal, né? Então a gente se abraçava, a gente se beijava, né? Então demonstrava carinho um pro outro na frente Na frente dele, da Nath era muito mais. né? Então, muito mais para deixar claro e para ela entender o papel, quem era quem e tudo mais, né? Foi fácil, E foi rápido. fácil, foi muito Ela não tranquilo. teve. Teve um dia que eu fui viajar, né? Isso é até interessante, que eu fui viajar e quando eu voltei ela chorou e ficou alegre. Ou foi quando eu fui... Não, quando eu voltei e ela não soube explicar, lembra? Ela falou assim, eu nunca tive pai, então eu não sabia qual reação ter. Só que daí a gente conversou com ela, explicou, né? Falou assim, ó... Porque esse é um medo que as pessoas têm, Medo. do jovem se apaixonar pela família. Porque é muito importante dizer que nós somos estranhos. A gente precisa desromantizar esse negócio que você viu o seu filho de 17 anos, sua filha de 17 anos. Não. São pessoas estranhas no início. Então, o pessoal tem muito medo dessa paixão acontecer. Essa paixão, para ela acontecer, ela tem que ter um terreno fértil. Pra isso, sim. Agora, se o terreno ele é de uma forma para não ter espaço para isso, não tem por que acontecer. E aí, novamente, você tem que tomar muito cuidado com como você vai tratar sua filha. Respeito. Abraço, beijo, tem que tomar muito cuidado. No caso das mulheres, É um pouco com os menos. homens, é um pouco menos, mas aí tem a questão de vestimenta, a roupa, por A exemplo. gente perde um pouco da nossa liberdade. Muito, né? a Já Fernanda fala não muito andava com isso. todo tipo de roupa em casa. A Fernanda fala muito isso. Nossa, quando a gente era só nós dois, ela tinha muito mais liberdade de andar em casa mais tranquilo. Pô, agora tem menino, tem adolescente, e aí é a mesma história, né? É um vínculo. Não conheço. Você vai Não conhecer. conheço. Teve uma situação com o Manu Entendeu? que foi bastante desconfortável pra mim e pro Manu. Eu tinha dormido no sofá porque eu tava muito resfriada. E eu gosto de dormir na sala quando eu tô resfriada. E ele não me viu dormindo no sofá. Acho que ele achou que era coberta. E ele foi sentar no sofá. Então eu acordei com o Emanuel sentando no sofá. Cara, eu levei um susto. Os dois. Não, pra gente, foi uma situação extremamente constrangedora pra nós. Seu filho, calma, não, naquele momento era um jovem de 17 anos, que é uma mulher deitada no sofá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse terreno, né? E é o mesmo que vale pro pai e pra mãe, vale pros irmãos, que é o que eu mais recebo lá no meu Instagram. Mas não tem perigo deles se apaixonarem? Uai! Não pode ter terreno fértil, né? Então, antes de chegar um novo filho, muito diálogo, muita conversa, muitos limites. Pode isso, não pode isso. No início eu não quero sozinho, no início isso. Até entender que é uma família, aí vai abrindo um pouco da liberdade. E até mesmo entre os irmãos. Sim, é isso que a gente faz. Pois os nossos 4 primeiros que são biológicos, enquanto eles eram pequenos, eram relativamente pequenos, eles podiam ir na piscina todo mundo junto e ficar ali brincando, um jogando um pro alto. Na hora que a Flávia começou a ter o corpo de mocinha, que não demorou muito, foi 1 ano e meio depois, não podia tocar na Flávia. O Arthur cresceu um pouquinho, não pode. Então, Manu, quando ele chegou, ele é muito brincalhão e ele e o Arthur brincavam muito. Um dia os dois estavam brincando na piscina e joga pro alto. Manu, a mãe não quer que você brinque assim com o Arthur. Aí você fala assim, nossa, não, são cuidados que você precisa ter. É confortável esses cuidados? Não, é desconfortável pra gente falar isso pra um filho nosso e é desconfortável pros nossos filhos ouvirem. Mas quando o vínculo nasce, isso vai deixando de ser necessário. E aí a gente continua tendo cuidados que qualquer família, porque filhos biológicos também tem adolescente, mulher, homem, que vai ter que tomar cuidado, né? Então a gente passou bastante por isso. Quando a Nath chegou, a Nath era uma moça já muito mais independente, um contexto diferente dos outros filhos, ela veio com demandas diferentes, a Nath não foi difícil a adaptação dela no primeiro 1 ano, pelo contrário, era tudo muito fácil, ela era uma menina que tudo ela dizia sim pra gente. Queria agradar. O tempo todo, a filha perfeita, entrou na faculdade, Tudo sabe? concordava, Sim. tudo aceitava. E quando veio o primeiro desafio da Nath, que foi um desafio que eu falo que nos virou dos avessos novamente, e inclusive eu gosto muito de dizer que quando a Nath chegou, eu tinha uma certa prepotência de achar de que como eu tinha vivido tantos desafios na minha primeira adoção, com a Natália, eu ia conseguir lidar.
Quer tirar de letra. Sim, eu acreditava muito nisso. Só que a Nath veio com uma demanda que eu nunca vivi, que foi a questão psíquica. E quando nós vivemos o desafio da Nath, foi muito difícil pra gente, porque a gente não sabia lidar mesmo. E foi um momento onde não adiantava estudar. A gente precisava de ajuda de terceiros. Só que a gente tá falando de 2 pais que na primeira adoção não pediu ajuda de ninguém. E esse pedir ajuda? Não foi fácil. Que eu tô passando, Não foi né? fácil. Não foi fácil pra gente buscar ajuda. E a gente foi colocado numa situação onde a gente precisou de ajuda de muitas pessoas, expor toda a nossa vida, a nossa vulnerabilidade, coisas que você não compartilha com ninguém. Foi muito desconfortável pra gente. E pra escolha desses profissionais, como que vocês fizeram? Porque temos que ter esse cuidado também, né? Profissionais e profissionais. Profissionais. A pessoa que mais nos ajudou no processo com a Nath foi, sem dúvida nenhuma, a psiquiatra, a doutora Julie. A doutora Julie, ela surgiu na nossa vida de uma forma muito especial, porque ela tinha sido médica da minha irmã, tinha trabalhado com a minha irmã, alguma coisa assim. E aí, quando eu levei a Flávia, eu levei porque ela era especialista em infância e adolescente, e ela tinha experiência em trauma. Então, eu já conhecia o vocabulário, todo o currículo dela. Quando eu cheguei com a Flávia lá, que eu falei que a Flávia era psicopata, ela teve uma postura que ela me ganhou. Ela me acolheu, ela acolheu a Flávia, ela mostrou a verdade sobre a Flávia pra mim, e ela não me abandonou depois. Eu não tinha condições de ficar mantendo os atendimentos com ela, era particular, eu não tinha essa condição. Mas ela chegou a me ligar em casa pra saber da Flávia. Então, olha o tamanho cuidado que ela teve. E ela foi uma pessoa que ela falava assim, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. E eu acredito que esse aguenta mais um pouquinho dela foi importante pra eu conseguir aguentar o tempo da Flávia. Então, quando aconteceu com a Natália, primeira pessoa me veio na mente, doutora Julie. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei destruída. Eu e a Natália, porque a Natália tinha pedido pra ir embora de casa. Ela queria ir embora. E eu, sinceramente, tava morrendo de vontade de abrir a porta e deixá-la ir. Ela já era de maior. O que ela tinha feito era gravíssimo. Tinha exposto toda a nossa família. A gente corria o risco até de prejudicar as crianças. Sim. Foi muito grave. E eu cheguei lá, assim, eu não tinha mais força. E ela, mais uma vez, ela me acolheu, ela acolheu a Natália, ela cuidou da Nath com muito carinho, não encheu a Natália de remédio, foi extremamente responsável. E ela me acolheu muito, assim, eu tinha várias dúvidas sobre quais doenças poderiam ser e vários preconceitos com relação às doenças. Ela explicou doença por doença. E foi tão importante que na hora que a gente saiu do consultório, o nosso vínculo nasceu, o meu e da Natália. Porque eu lembro que a gente desceu o elevador, eu olhei pra ela e falei assim, filha, me perdoa, eu não sei lidar com o que tá acontecendo. Eu não tenho ferramentas pra lidar com isso. Mas se você aceitar, a partir de hoje a gente só vai falar disso no olhar de vitória. Ou vai ser rindo, brincando do nosso jeito que a gente tira sarro de tudo mesmo, ou vai ser pra contar a vitória. Porque isso vai nos unir ainda mais. E foi. O nosso vínculo nasceu naquele dia. E olha que engraçado, eu jurava que eu tinha vindo. Eu tinha certeza que o meu vínculo com a Natália era forte. Que a gente já era vinculada. Mas não éramos. Eu lembro que quando aconteceu tudo, eu ainda falei pro Maurício, falei assim, Maurício, eu não sou vinculada com a Natália. Porque eu tive vontade de desistir da Natália. Sim. E isso é uma das provas que o vínculo não existe ainda. E eu tive que tomar uma decisão. E foi uma decisão difícil, que eu olhei pra mim no espelho e falei, quem é você? Você é a mãe da Natália? Ué, você não fala pra todo mundo ser a mãe da Natália? Então, se você é a mãe da Natália, a Natália fazendo o que for, ela é sua filha. Você vai abandonar sua filha? E foi muito importante essa conversa que eu tive comigo mesmo. Porque eu me ouvi e me vi no espelho e entendi que sim, era minha filha, eu não podia desistir da minha filha. Escolher os profissionais não é uma tarefa fácil, por quê? A gente tem que ter o cuidado, que não é porque é especialista na área que sabe lidar com o tema. Já vi profissionais que não têm um currículo que sabe lidar com trauma, crianças adotadas, e atende muito bem e é muito carinhoso e respeitoso. O que eu acho que é fundamental. Quando se trata de crianças e adolescentes, o profissional tem que trabalhar em conjunto com a família. Então, se o profissional não aceita trabalhar em conjunto com a família, não vai dar certo. Vai dar ruim. Agora, trabalhar em conjunto com a família não significa contar o que a criança fala. Os terapeutas dos meus filhos não contam.
Mas de tempo em tempo conversa com a gente. As coisas começaram a ficar muito ruim lá na terapia, chama a gente. E aí, tá acontecendo alguma coisa? Posso já... Porque precisa disso. Porque uma das coisas que acontece dentro do processo adotivo, não sei se vocês viveram isso, as crianças também, eles começam a projetar algumas raivas deles do passado em nós. Então, eles começam a trazer essa figura do quanto a gente é ruim, do quanto na nossa casa é ruim. Nós fizemos isso 2 vezes. Sabe o que eu ia perguntar? Quando ela passou por essa dificuldade, o quanto estava ligado com o que ela viveu no passado, os traumas? Total. A Nath chegou a ter suspeita, vou falar sobre isso, porque não é o diagnóstico da Nath. A Nath chegou a ter suspeita de esquizofrenia, chegou a ter suspeita de borderline, chegou a ter suspeita de bipolaridade. Todos os diagnósticos, se você for ver, eles são muito assustadores. Ela teve suspeita desses 3 diagnósticos. E no final, a gente acompanhou com a doutora Julie, a Nath ainda acompanha com a doutora Julie, mas depois de 1 ano, a doutora Julie conseguiu dizer pra gente que não era nenhum desses e que a Natália, tudo que ela viveu foi em decorrência do trauma. Então, a Nath, ela não tem um problema psíquico específico. Ela lida com as consequências do trauma na vida dela. E automaticamente, ela tem episódios depressivos, ela tem alterações de humor que se confundem facilmente com essas doenças que eu citei. E aquele momento que ela viveu uma dissociação da realidade. Então ela rompeu mesmo, onde ela não sabia o que era hoje e o que era do passado. Então é muito difícil, porque assim, eu falei pra você o quanto foi doloroso pra gente, mas dá pra imaginar o quanto doeu nela, porque a Natália, ela tava morando com a gente, acreditando na cabeça dela, por conta de tudo que ela viveu, que ela tava sofrendo maus tratos. Então aquela menininha que todo dia assim, sim, mãe, sorrisinho pra gente, por dentro, com tudo. Por dentro, ela tava revivendo todas as dores dela numa profundidade, como se tivesse acontecido naquele momento. Então eu imagino que pra Natália foi extremamente sofrido, mas ela não podia falar porque ela tinha medo de perder o nosso amor e todas as outras questões junto que vem a questão da dissociação. A adoção, ela é um novo trauma na vida dessa criança e adolescente, né? A gente, como pais, a gente cria tanta expectativa e acha que tudo vai se resolver por estar em um ambiente seguro, mas não é. É um novo trauma, é um novo processo que eles vão ter que se readaptar, aprender tudo de novo. E é muito difícil, né? A gente romantiza, né? Romantiza muito, porque a gente não coloca... Pelo menos aconteceu comigo e a Kézia. A gente não colocou na balança no início, quando a gente começou a passar por aqueles monte de desafios, problemas em casa, atitude dos meninos. A gente não colocava na balança que muitas coisas que eles estavam fazendo era por causa do passado, dos traumas que eles carregam. E quando a gente entende isso, a gente começa a ter um olhar diferente, né? Mais empatia. Um olhar diferente. Conhecimento, a gente tem atitudes. Que até então traz muita vergonha pra gente. A gente nem sabia disso, né? Porque A gente não tinha ideia disso quando acontecia. eu sabia que ia ser difícil, mas o que é difícil? É o que me falavam. Vai ser difícil. A gente Isso não sabia. sabia, mas a gente não sabia difícil? que esses traumas estavam relacionados àquilo que eles viveram, passaram, sofreram, e que isso ia vir com eles. A gente pensa que é só o comportamento, né? Ah, vai me responder, vai me desobedecer e... Eu estava preparadíssima para ser agredida na primeira adoção. Sério? Eu adotei achando que eu ia ser agredida. Eu não fui A agredida. gente não passou muito bem. Agressão física. Eu não fui agredida. Acho que nem pensamos nisso. O olhar da Flávia me agrediu. Nem pensamos Eu nisso. tinha medo do olhar da A gente tava pior ainda, porque a gente nem nisso pensava. A gente achava que, assim... Eu achei que eu ia levar um tapa, Vão me amar. Família Margarina... Não, a gente... É porque a gente teve uma reunião antes de adotá-los, né? Na vídeo com o Roberto, que hoje é muito amigo. Que ele falou que ia ser muito difícil. Então, eu lembrava, quando eu começava os desafios... Eles iam se juntar contra a gente. E aí eu falava assim, vai ser difícil. Só que eu realmente não imaginava que seria tão difícil. E outra coisa que eu não imaginei que seria difícil, que seria tão complexo lidar comigo mesmo. Eu achei que a dificuldade seria só lidar com eles, mas foi muito mais difícil lidar comigo. Sim. Com o tempo que eu demorei pra ser amada. Poxa, eu queria muito ser amada por eles. A gente leva muito pro lado pessoal, né? Leva Demais pro lado pessoal. A gente não tem que se esforçar
E é interessante, igual aconteceu em casa, né? Como as coisas eram tudo voltado para Fernanda, quando eu chegava eu não via muito disso. Não. Então, às vezes eu falava, mas pô, não é possível, eu não tô vendo isso. Exagerada. Né? Exagerada, né? E assim, homem já, pelo menos, já um pouquinho mais voado, né? E ainda chega em casa, você chega numa situação, Foi muito. né, muito difícil, então você começa a parar, peraí, deixa eu ver se tá acontecendo mesmo, deixa eu perceber. E às vezes não acontece quando você tá lá, vai acontecer quando você sai. Sim. Entendeu? Então, assim, até começar a ver, enxergar, começar a entender o que está acontecendo, às vezes já, né? Já Isso é um pouco da realidade da maioria das famílias, dos casais, né? O homem tava mais trabalhando e a mãe tá ali sofrendo mais, né? Tudo. Como foi assim para você essa mudança de deixa eu parar? Então, Pra assim, gente trazer para os pais que estão nos ouvindo aqui. Acho que foram fases, né, Li? Também foram fases, assim, que a gente viveu em relação a isso aí. Porque, assim, como a gente comentou, eu estava desempregado, então a nossa condição financeira estava crítica. Quando eu comecei a retomar ao trabalho, eu precisava trabalhar. Precisava ganhar dinheiro para... Aí o foco era 100% Aí trabalho. o foco era 100% trabalho. Então, às vezes eu trabalhava, o emprego que eu conseguia era à noite. Então eu ficava uma noite fora, eu chegava de dia, os freelancers foram voltando, o que vinha eu abraçava. Então praticamente eu ficava 36 horas longe e ficava 12 horas em casa. Nossa. E eu Entendeu? sozinha com eles. E ela sozinha com eles. É assim, e eu não vou falar que eu fiz certo. Só que na hora era um momento de desespero da questão financeira. Só que, assim, por outro lado, sobrecarregou mais ela. Sobrecarregava mais ela. Sobrecarregava mais ela. Então, assim, aí essa foi uma primeira fase, entendeu? Aí depois, na hora que eu vi que a coisa tava, né, que ela tava muito sobrecarregada, foi aonde eu comecei, né, não, você precisa sair, você precisa dar uma volta, e a gente, como não tinha rede de apoio, então não conseguia sair eu e ela, não tinha como. Com quem nós vamos deixar as crianças? Né? Depois de um tempo, a gente até tentou deixar um pouco com os nossos pais, e eles não fizeram isso por maldade, porque também existe a adaptação e a vinculação com o familiar. E algumas vezes eles se esquivavam. Ah, hoje eu não consigo, né? Hoje eu vou sair, né? Ah, eu tenho compromisso. Embora às vezes a gente até sabia que dava, mas tudo bem. Né? Então, assim, demorou pra gente conseguir, né? Então, assim, foi o que eu falei, que a Fernanda comentou. Então, ela saía com a amiga dela, então começamos a ter esse tempo. Quando as coisas foram engrenando um pouquinho mais, né? Que daí eu já consegui me estabilizar mais financeiramente. Querendo ou não, para quem trabalha fora de casa, a gente entende que sobrecarrega um peso muito grande para quem fica dentro de casa. Que consegue se independente desligar se é homem ou mulher. do estresse por um tempo. Independente de quem fique dentro de casa cuidando. Às vezes é a mulher que trabalha fora e o homem que fica, às vezes é o homem, enfim. Então sobrecarregava. Aí eu falava, a gente precisa compensar isso de alguma forma. Aí foi quando a gente, né, já estava com uma rede de apoio maior, então, deixava as crianças lá, começamos a sair a gente. Então aí começamos a sair um pouco mais, a tentar, ou se não, eu chegava em casa, dá um tempo, vamos pedir um lanche, vamos pedir uma pizza. Você não cozinha hoje. Não cozinha hoje. Né? Às vezes eu chegava em casa cansado, nossa, não quero fazer comida, né? Tô cansado, tô exausto, então vamos pedir um lanche. Então ela já ficava mais tranquila, e aí as crianças ficavam para um lado, eu ficava com ela no sofá, vamos assistir um filme. Porque o homem às vezes esquece que o que a gente precisa é de um tempo pra gente. Não precisa necessariamente sair com uma amiga, às vezes só quer tomar um banho em paz. E pra você tomar um banho em paz,
às vezes é muito complexo, né? Independente da idade do seu filho, porque ele tá lá te torrando o saco. Ou senão eles estão brigando, eles estão causando. Eu tinha vezes que eu não podia deixar ele sozinho. Um batia no outro, ou acontecia, mexiam tudo nas coisas, era muito difícil. E com relação a essa questão também, é importante dizer que isso é uma característica do homem. Vocês, às vezes, vocês são mais desligados. Muito. Nós somos mais antenadas. Às vezes. Então, sem querer, não é por maldade. O Maurício... Era engraçado, a gente tava no sofá assistindo o filme. Eu tô assistindo o filme. Olha lá, tá vendo o que tá acontecendo lá no quarto? Eu já vi a briga lá, eu já ouvi a briga. Mas o que tá acontecendo no quarto, mulher? Nós estamos assistindo o filme. Vai chorar, Fica vendo, fica vendo. Daqui a pouco sai briga. Daí... E vem uma... E aí... É o pai. vai lá resolver. Agora eu tava em casa, eu ia lá tentar resolver. Eu falava, como é que consegue? Mas também, ó... Eu acho que não é nem por desligamento, é porque pra nós afeta menos, né, algumas coisas. Algumas coisas a gente consegue ficar ouvindo. Por exemplo... Mas sabe por que afeta menos? Porque vocês não vão lidar com a consequência. Porque na hora que briga, quem vai? Geralmente é a gente. Então, mas isso é um erro nosso. Aqui em casa, os meninos começam a fazer alguma coisa, a brigar, por exemplo, eu consigo aguentar mais tempo. A Kézia não. A Kézia já quer resolver na hora, né? Então, só defendendo um pouco nós outros. Mas, ó, a gente aguenta dar mais corda, dar mais linha. Mas uma coisa que aconteceu, até acho que a gente pode compartilhar, porque eu acho que é muito valioso. Com o passar do tempo, como o Maurício estava sempre fora de casa, ou trabalhando, ou então ele era mais desligado com essas coisas, quem assumia todas as broncas era eu. Isso é outra coisa que acontece. Então, era eu que... Eu passei a educar as crianças sozinho. Muitas vezes não porque ele não queria, porque eu assumia esse papel. Ou porque eu não tinha paciência de esperar ele fazer, ou porque às vezes ele não estava lá para fazer mesmo. Sim. Isso durante um período, alguns anos, deu certo. E foram bastante anos. Só que aí chegou num momento onde eu entrei numa exaustão absurda, ao ponto de eu ter um burnout. E aí, nós precisamos, como casal, sentar e refazer muitas coisas na nossa casa. Porque era a saúde mental da mãe, um dos alicerces da casa, que automaticamente ia balangar a casa toda, os nossos filhos. E desde então, eu e o Maurício mudamos muita coisa na nossa casa. Ele tá muito mais envolvido nas responsabilidades com as crianças por 2 motivos. Porque ele tá tentando e porque eu também estou deixando. Então eu tive que fazer um exercício com o meu psicólogo muito complexo de sair do local quando ele vai dar uma bronca. Porque quando ele ia dar uma bronca... Vai atrás completar. Ele leva a bronca. Ele vai levar a bronca. Acontece aqui em casa também. Bronca aí, daqui a pouco eu tô levando a bronca, mas acontece aqui em casa também. Bronca. Aí o meu psicólogo, Gustavo, querido, ele me aconselhou a sair. Então, de vez em quando ele vai dar uma bronca, eu falo assim, ó, vai agora que eu vou tomar banho. Todo eu tenho que estar no chuveiro. Porque se eu ouvir, eu vou ficar muito incomodada. Então, precisa ter um barulhinho da água. Aí, vem aqui, criança, vamos lá. Quer ver outra coisa? Eu não conseguia também tomar banho porque eu ficava pensando o que ele tava dando de bronca nos meninos, o que ele tava falando. Eu não conseguia tomar banho, eu tinha que esperar todo mundo dormir pra eu ter aquele tempo. Fala pra Kézia, Eu ligava o chuveiro. Gata, você tem que entender uma coisa. Quando eu tô falando com os meninos, não interfere. Eu tenho o meu jeito de falar e de lidar com ele. Igualzinho lá em casa. Peraí que eu vou completar. Que é da gente. Vai a lá, mulher, a gente- calma. Fica... Tá vendo aí as meninas? Porque eu falo das outras meninas. Difícil demais. Isso aí. Outra coisa também que a gente fez. Eu levava criança pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, o tempo todo com as crianças. Aí, o que a gente combinou? Que a partir de agora, quem leva é o pai. Se o pai não está em casa, não vai. Aí, você acha que foi fácil abrir mão disso? Todo mundo fala assim, nossa, que mãe ruim. Poxa vida, como assim? Outra coisa, aprontou na escola, teve BO na escola, não fala comigo, é com ele. Aí, às vezes, eu não falo mais. Até entre eles, aconteceu alguma coisa. Igual esses dias aí. Os primeiros 5 anos o eu fui, agora o Arthur tava sujando a roupa e escondia.
Aí já aviso o pai, aí fui lá, chamei, conversei, conversa. Então, assim, até pra tirar. E de acaba preferência, peso algumas pouco coisas das eu não fico costas, nem né? sabendo. Foi o combinado com eles. Se não for uma coisa grave, urgente, Resolveu, deixa. com ele, não preciso nem saber. Se precisar, depois que ele resolveu, ele me conta. Se não, não precisa também. Por quê? E aí, Eu às ficava vezes, eu conto algumas somatizando. coisas aí, dá risada, entendeu? É diferente, mas assim, Mas isso é importante, ter isso é importante porque você tira o peso, divide o peso, entendeu? Porque senão sobrecarrega muito. E isso Quando fica fortalece o fora, vínculo. Isso fortalece o vínculo. Porque pra ter esse vínculo de pai e mãe, um vínculo saudável, eles precisam entender a figura do pai. O pai não é só o mantenedor. O pai é o cara também, que educa, que fala não, que fala sim, que também dá carinho, que também, às vezes, acoberta alguma coisa, que a mãe ia ficar brava. Ué, não era assim com a gente? Foi assim, é com todo mundo, faz parte. Os dois nunca vão ser iguais. Vai ter sempre aquela figura mais brava, aquela mais boazinha, o equilíbrio, né? Agora, quando a mulher faz tudo, qual é o problema? O pai vira o bonzinho da história. E aí a mãe é a vilã, a mulher ruim que faz tudo, só que a coitada da mulher tá lá se ferrando, doida, descabelada, né? Dando conta Isso de começa a tudo. refletir também nos relacionamentos deles fora de casa. Sim. Porque eles entendem que toda mulher é daquele jeito, toda mulher é ruim, é difícil, aí começa a maltratar. Sim. E aí a gente gera um novo ciclo de... Isso é muito importante que você comportamento falou. A ruim. gente esquece, às vezes, a responsabilidade que nós temos como pai. Nossa responsabilidade vai além de educar. Nós somos exemplos. Tá todo pai, toda mãe exemplo do seu filho. Mas a gente é muito mais. Porque os nossos filhos já vieram com um exemplo de coisas muito negativas. Já tem verdades muito bem estabelecidas dentro da mente deles. E quebrar essas verdades vai ser muito difícil. E vai ser no nosso dia a dia. Então, a esperança do seu filho ter um bom relacionamento um dia, conseguir um namorado, uma namorada, vai depender muito de como você e seu marido lida. Como ele vai tratar a namorada dele. Vai depender de como ele trata a mãe dele em casa. E como você trata a sua esposa. Mesma coisa como você trata seu marido. Então, tudo isso a gente está ensinando para eles muito mais do que educação, do que respeito. Eles estão nos observando o tempo todo. E a gente tem uma cena com a Nath muito importante. A Nath, uma vez, primeira vez que eu e o Maurício fomos sair só nós dois, que eu me arrumei. Eu lembro que ela chorou. E ela chorou igual criança. Igual criança. Pra vocês verem assim, que o que é complicado também, Thiago, que essas crianças, a maioria delas, elas não têm referência nenhuma paterna de pai. Nada. nem sabe o que é um pai. Nem sabe. Então, assim, até eu uso o termo, né, tio do abrigo, né? Por isso que às vezes persiste por muito tempo essa ideia do filho te ver como um tio do abrigo. Porque eles não têm referência, eles não sabem qual que é a função de um pai, o que o pai faz, né? Então, qual que é a figura dele dentro de casa. Então, eles não têm essa referência. E aí eles têm a referência da mãe, né? Que às vezes, né, acaba sendo bacana, né, ou às vezes uma visão bacana, enfim. Então é complicado isso aí, né? Muito. Acaba sendo, na cabeça deles, acaba sendo muito difícil, né? Com relação, até voltando pro tema do vínculo, a Nath, o vínculo da Nath também não foi no afeto. O vínculo da Nath veio pela dor. Foi a dificuldade que nos fez vincular com a Nath. Aí, depois de viver tudo isso, as coisas normalizaram, estavam tranquilas, surgiu o Manu na nossa vida. E o Manu, ele veio num momento onde a gente estava muito bem como família, muito estabilizado em todas as áreas, com as crianças, um pouco melhor financeiramente e tudo mais. Mas antes de adotar o Emanuel, a gente teve que ter uma conversa muito séria, eu e o Maurício. E a conversa não foi, será que a gente tem dinheiro para comprar mais um carro? Ou será que a gente consegue colocar mais um prato de comida na mesa? A conversa foi, a gente vai aguentar viver tudo de novo? Eu lembro certinho que foi essa, né? E se for mais difícil? E se isso desestabilizar todo mundo aqui em casa? A gente... Agora que tá todo mundo mais... Nós saímos pra jantar e nós ficamos 1 hora praticamente só falando disso.
E porque era isso que a gente tinha que pensar, porque mais uma vez a gente estava tomando a decisão de adotar um jovem de 17 anos, que a gente não pode também romantizar que é fácil. Um jovem de 17 anos é um jovem que tem muita história, que já viveu muita coisa, que já vem com muitas coisas prontas, bagagens, com muitas feridas. E a família que opta pela adoção de um jovem de 17 anos tem que entender e respeitar isso. Você não pode pegar essa criança do zero. Tem até aquele vídeo que você fez essa semana que eu achei incrível, que você mostrou a casa. Tem um alicerce, você tem que respeitar. Quanto mais tardia a adoção, isso é importante falar, porque assim, ele vai vir com mais bagagem, mais costumes. Isso não muda da noite pro dia. Não. Entendeu? Não vai mudar. Mas isso não necessariamente torna mais difícil. Não Também é importante mais difícil, dizer. mas a gente precisa entender. Tem que Então, estar aberto. Um exemplo, o Manu, ele tem um costume que a gente está trabalhando e que tá difícil, ele usa a camiseta, soa, ele não põe para lavar. Sabe o que ele faz? Coloca no varal para secar. Porque não era acostumado a lavar roupa. E aí depois ele guarda no guarda-roupa. Como se tivesse lavado. Como se tivesse, agora tá seco. Tá. Guardo. Entendeu? Então assim, eles vêm com alguns costumes. Mais costumes, normalmente a gente vai trabalhando, vai conversando, conversa, e muda. E aí aquilo, né? Não é 1000 vezes, são milhares de vezes falando, né? E é normal, um adolescente ele é mais reativo do que uma criança pequena, então talvez... Faz caras. Eles têm menos Ele tolerância. chegou há quanto tempo? Manu vai fazer 1 ano agora já. 1 ano. Vai fazer 1 ano no início de É dezembro. como se a gente pensasse assim, pais de um bebê de 1 ano. Né? É assim que a gente Não sente. deu tempo ainda Não. de se vincular ao bebê. O bebê ainda tá na O fase que ele vai Manu- com todo mundo. Sim, Então, o Manu, a gente acredita que já começou a nascer o vínculo, porque a gente, tanto a gente quanto o Manu já tem aquela sensação de não querer ir embora, de fazer parte da gente, mas esse vínculo não tá forte ainda. E aí agora que começou a criar esse vínculo, que nós estamos começando a conhecer o Manu. Então agora que a gente está começando a viver os comportamentos desafiadores com o Manu. E tem sido totalmente diferente das outras 2 adoções, porque cada indivíduo é único e são diferentes, né? Tá sendo fácil pra gente? Algumas coisas sim, mas tem outras que não. Então já tá rolando umas bravezas, já tá uns atritos. E ele já é um homem, né? Sim. Mas Ele é um homem com cabeça de mente adolescente, criança, que tá num processo de, assim, amadurecendo, entender quem e ao é, mesmo se tempo conhecer. que ele é um adolescente, ele já acha que é um homem. Ao mesmo tempo que ele é adolescente, ele já acha que ele já tem uma vida adulta e ele já pode fazer o que quer na hora que quer, como quer. Então é complicado. Muito confuso, né? Pra gente e pra ele. E aí uma coisa assim, o Manu, como ele veio de uma família, né? Ele veio de um lar que era completamente desestruturado, aonde ele fazia tudo o que ele queria, na hora que ele queria, a regra era dele. Aí ele vem para uma família, né? onde tem regra. Onde tem regras, a gente... Ele não ficou muito tempo institucionalizado. Você vê que ele fica desconfortável. Muito. Entendeu? Tipo, horário para dormir. Peraí, Entendeu? eu dormi a hora que eu queria. Na hora que eu queria. Por que eu tenho que dormir 9 horas da noite, 9h30, né? Horário para estudar. Então, assim, então você percebe que é desconfortável para ele também. E a gente entende, A gente faz entende parte, isso. faz parte. Ele faz parte. A gente sabe que para ele não é fácil, né? Esse aí é um tema para mais 1 hora de conversa, hein? Nosso tempo ali Mas já. tá muito bom. Viu? Mas antes da gente encerrar, conta um pouquinho do livro que saiu, onde que as pessoas podem estar encontrando. O livro vai estar em todas as livrarias a partir do dia 24 de novembro. Ele se chama Mãe por Amor. A intenção foi mostrar toda essa nossa trajetória com a adoção, mas também o antes, né? Como surgiu a adoção na minha vida, como a gente tomou essa decisão, tem um pouquinho da nossa história também, do nascimento da nossa família. Eu trago várias situações que eu vivi com as crianças, gosto de frisar que são situações que já foram resolvidas e que eles lidam bem, eles me autorizaram a trazer. A gente nunca fala do que acontece hoje, porque eu acho que são coisas que doem e estão latentes,
realmente os nossos filhos precisam ser preservados, né? Mas é um livro que ele ajuda tanto famílias adotivas como pessoas que às vezes perderam a esperança, acham que não podem mais se superar, porque é uma história de superação, né? Eu falo que o verdadeiro autor da nossa história é Jesus, porque quando você vê do início ao fim, mesmo que não esteja ali declarado muitas vezes, dá pra vê-lo em cada detalhe. Então é um livro que vai emocionar, em alguns momentos acho que pode arrancar alguma risadinha e tudo mais. Puxa a nossa orelha. É do jeitinho Fernanda de ser. É muito bom, eu já li e realmente me emocionei, sentei ali e falei, enquanto eu não terminar eu não levanto. É maravilhoso, vocês contam a história com muita transparência, mas sem deixar a adoção aquela coisa horrorosa, contando realmente os desafios, mas também contando quais são as conquistas, né, que vocês têm obtido a cada dia. E mais uma vez dizer aqui que nós nos inspiramos muito em vocês. Vocês são uma família admirável, a força que vocês têm, a coragem, a perseverança. E que o Senhor continue aí abençoando a família de vocês como pais, os 6 como filhos, nesse processo de se reconhecerem como filhos. Amém. E que a história de vocês ainda alcance muitos corações, porque a gente precisa que a adoção seja trabalhada como vocês fazem, com muita verdade. Então é uma honra para nós ter vocês aqui. Pra gente também, a gente é apaixonado por vocês, é suspeito. É suspeito falar. A gente também ama muito vocês, admira muito vocês. É uma alegria ter vocês perto da gente. É muito importante também. Continuem. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Chegando as férias, hein? Vamos acampar? Bora, gente. Calor agora. Parte 2. Bora. Agora sem frio, né? Agora frio, sem calor. frio. Apesar que o frio tem a vantagem, né? Dormir na barraca no frio é um pouquinho... Agora no calor. Né? No calor. Mas tava muito frio, né? Tá. Não, um pouquinho menos, Um pouquinho menos, né? Gente, e se você gostou desse podcast, que não tem como não ter gostado, compartilhe com as pessoas ao seu redor, principalmente com a família extensa. Acho que é muito importante que a nossa família seja educada também a respeito da adoção. E se você quer a parte 2, 3, 4, 5, 10, coloca aqui pra gente nos comentários também. Deixe seu like, né, pro YouTube entender que é importante e entregar para ainda mais pessoas. Continuamos aí, lutando pela adoção e lutando pelas nossas famílias. Obrigada, viu? Imagina, muito obrigada.